Abram suas Bíblias em Provérbios 22, versículo 13. Provérbios capítulo 22, versículo 13. Vou ler na versão NVT. Sibeli vai colocar ali. Quero que você feche o olho mais uma vez. Jesus, abençoe a ministração da Tua palavra nessa noite. Que não venha ser eu de forma alguma falando palavras de mim mesmo ou de conhecimento humano, mas o Senhor através de mim. Que haja mortificação da carne, entendimento dessa verdade, transformação de vida. Todo ataque de Satanás impedindo o conhecimento daquilo que será proclamado, eu repreendo agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 13, está escrito o seguinte: o preguiçoso diz, há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. Meus queridos, há cerca de 15 anos atrás, os detalhes da história, com certeza eu vou esquecer alguns, mas aconteceu mais ou menos o seguinte: há uns 15 anos atrás eu era um pré-adolescente, lá na cidade de Araxá, no Triângulo Mineiro, na divisa do Triângulo Mineiro aqui em Minas Gerais, terra do governador Zema. Eu morava lá com a minha família e lá estava tendo uma crise de dengue muito parecida com essa que a gente vive hoje. Várias pessoas estavam sendo contaminadas, algumas estavam perecendo. Então, eu estava com medo daquilo e eu falei com Deus: Senhor, eu preciso ir em tal lugar, eu precisava descer até a rua, ir até o centro da cidade para resolver algum problema, alguma questão. E eu falei assim: Senhor, eu não vou não, porque está tendo uma crise de dengue na cidade e se eu sair lá fora, certamente um mosquito vai me picar e eu vou passar mal e quem sabe eu vou até morrer. Eu falei isso para Deus, mas isso era só uma desculpa do meu coração, eu estava com preguiça. E aí eu falei isso, falei assim: quer saber, eu vou abrir a Bíblia, ver o que Deus vai falar comigo. Abri a Bíblia, pum! O preguiçoso diz, há um leão lá fora, se eu sair ele me matará. A partir desse dia, quando eu era pré-adolescente, o Senhor começou a tratar em mim a questão da preguiça, me mostrando como eu era preguiçoso, como eu queria sempre o caminho mais fácil, ou queria não tomar certas atitudes, e até hoje Ele tem ministrado. Há algumas semanas o Senhor tem me falado sobre a preguiça, e nessa última semana Ele me bateu bastante em relação a isso. Eu quero repassar o couro nos irmãos nessa noite, amém? Então estejam preparados, porque eu vou falar de um pecado que todos nós cometemos inevitavelmente. Pode ser que você seja muito disciplinado. Alguns aqui vão para a academia e são disciplinados da academia. Tem músculo, tem um bom corpo, biotipo corporal, faz exercício, se alimenta bem. Mas em relação à vida espiritual, será que tem essa mesma disciplina? Alguns têm disciplina com a família, zela pela família, cuida da família, muito bem. Nosso ponto central de zelo no dia a dia é o seu marido, é seus filhos, é isso mesmo. Mas será que tem disciplina no trabalho? Será que tem disciplina os meninos na escola? Como tem disciplina em fazer as coisas que gosta, que ama? É isso que eu vou tratar nessa noite, sobre a preguiça e a falta de zelo em todas as áreas, não só em uma, mas em todas elas. Tá bom, meus queridos? A primeira coisa que eu gostaria de externalizar é um fato sociológico. Porque eu estudei direito, estou prestes a me formar, e para quem não sabe, existe um decreto-lei de 1941, é muito antigo, que trata das contravenções penais, ou seja, crimes de menor potencialidade, crimes menores, mas ainda são crimes. Se o policial te pegar fazendo tal atitude no meio da rua, ele vai te multar, vai te levar na delegacia. E é engraçado que, como a lei é antiga, tem umas coisas lá que claramente caiu em desuso, infelizmente caiu em desuso, porque uma delas, se eu não me engano, o artigo 49 tipifica o crime da vadiagem. Ainda vale para hoje, mas você não vê policial aplicando isso. O que fala nessa lei? Se um policial te parar na rua e você tem idade para trabalhar, tem saúde para trabalhar, mas você não trabalha, ele pode te aplicar uma multa e pode te levar para a delegacia. E na época essa lei foi aplicada, eu tenho certeza que o policial ainda dava tapa na nuca do cara que ficava andando pela rua fazendo nada. Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia, se o policial for fazer isso, se os policiais forem cumprir essa lei, não vai faltar delegacia, vai faltar batalhão de polícia.
Porque o que a gente mais vê, infelizmente, é esse pecado da preguiça em atuação. O pecado da ociosidade nos nossos dias de maneira recorrente, clara e aceita. Aquilo que antigamente era até crime, hoje é aceito. Hoje as pessoas fazem, riem, debocham, que vivem às custas do governo, que não faz nada e ainda consegue se sustentar, ainda consegue ir para o bar, ainda consegue encher a cara, ainda consegue viver fazendo churrasco. Eu lembro da época do auxílio emergencial no Covid, na época do Covid, as pessoas pegavam esse dinheiro e faziam churrasco e mostravam isso claramente, que não fez nada para merecer aquilo e estava gastando nos seus próprios deleites. A vida de preguiça, a vida de ociosidade, ela é contemplada, ela é aplaudida pelo mundo. E pior do que isso, é aplaudida entre os crentes. Porque os crentes, assim como a gula, que eu já tive a oportunidade de pregar aqui anteriormente, é um pecado aceito. A preguiça é um pecado aceito. Você fala tranquilamente para o irmão, estou com preguiça. Tranquilamente você confessa esse pecado, estou com preguiça. Nossa, eu estou numa preguiça danada hoje. Tranquilamente você fala isso com as pessoas ao seu redor. Será que se eu aplicasse isso em outros pecados, você falaria? Como, por exemplo, se antigamente, na sua vida de velho homem, você vivesse de maneira desordenada, sexualmente, e você estivesse andando na rua, visse alguém que você teve algum ato sexual, falasse, irmão, já forniquei com aquela pessoa ali. Você falaria um negócio desse? De maneira alguma. Você teria vergonha da sua vida preguiça. Você teria vergonha do seu pecado. Mas nós não temos vergonha do pecado da preguiça. Pelo contrário, a gente fala rindo, zombando, caçoando. Hoje acordei numa preguiça. E acha que isso é de alguma forma atenuante para a gente não agir da maneira correta no nosso cotidiano. Os crentes estão aceitando vários pecados e um deles é o da preguiça. E deixa eu te falar, meu irmão, Jesus teve que morrer por causa da minha e da sua preguiça. Você não pode aceitar uma vida de preguiça, uma vida de ociosidade, uma vida que você não faz as coisas com devoção e zelo total. Isso não provém de Deus e Jesus morreu por causa de preguiçosos, como eu e você. Como eu e você. E a preguiça ela é um pontapé inicial para vários outros pecados. Nós não levamos em consideração que, por exemplo, há pessoas aqui padecendo emocionalmente, financeiramente, fisicamente, espiritualmente por causa da preguiça. Ela é o pontapé inicial. Você está com uma crise no casamento, não é por causa de inveja, não é por causa de ciúme, não. Começou na preguiça, você pode parar para analisar. Começou com a sua falta de servidão ao seu marido, à sua esposa. Começou com uma falta de ato necessário para cobrir um erro, por pura preguiça, por puro desleixo, por falta de zelo. Você está numa crise física, está doente, eu vejo isso direto, as pessoas falam, nossa, estou doente, estou com uma dor nas costas, dor no corpo, eu estou com diabetes, eu estou com aquilo, isso. Mas aquilo que você está vivendo hoje é consequência da sua juventude preguiçosa. Você não fez exercício físico, você não se alimentou direito e hoje o seu corpo está pagando preço por isso. Nós não vivemos da maneira que a Bíblia manda a gente viver. A Bíblia manda a gente se exercitar para cuidar do templo. A Bíblia manda a gente comer da maneira adequada. Mas a gente não faz isso e aí fica doente, fica querendo culpar Deus. Por que Deus me deixou doente? Foi você, a consequência da sua preguiça te deixou doente. A consequência da sua falta de zelo no casamento está acabando com o seu casamento. Muitos terríveis coisas estão acontecendo na vida do cristão por causa da preguiça. A preguiça é o pontapé inicial disso. E a gente pode ver claramente lá em Ezequiel 16, versículo 49 e 50, na versão ARC, Cibele, Almeida Revista Corrigida, Ezequiel 16, 49, que Sodoma, o pontapé inicial dos pecados sexuais de Sodoma, vieram da preguiça. Olha só o que está escrito. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve elas e suas filhas, mas nunca se esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbaram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Meus queridos, todos conhecem a história de Sodoma e Gomorra? Acredito. O que aconteceu lá?
O povo dessas duas cidades estavam enfiados, atolados em todo tipo de imoralidade sexual, homossexualidade, orgias a céu aberto, todo tipo de coisa terrível acontecia nessas duas cidades. E Deus se irou tamanhamente contra esse povo que lançou fogo do céu e matou todo mundo. Mas que talvez vocês não saibam, que deu início, um dos pecados que deu início a essa vida desregrada sexualmente, foi a ociosidade, a preguiça. Já viram aquele ditado, mente vazia, oficina de Satanás? É isso, eles viviam uma vida boa, eles tinham riqueza, não tinham que trabalhar, e começou a inventar pecado para praticar. A gente pode ver isso na treta de Abraão com Ló, seu sobrinho, quando os pastores deles começaram a brigar, e Ló escolheu as campinas belas de Sodoma, porque lá era uma terra boa para ir, lá tinha riqueza. Então, o pessoal de Sodoma vivia bem, confortável, não tinha que trabalhar tanto, não tinha que esforçar demais. Essa foi a queda deles. Esse foi o erro deles. Porque quando a gente não tem nada para fazer, a nosso eu caído, a nossa carne, ela vai arranjar alguma coisa para nos atrapalhar. Se ocupe de algo, meu irmão. Se ocupe de algo bom, positivo, para que você não caia no erro desse pessoal de Sodoma que foi consumido pela ira de Deus. Mas o conceito de preguiça, ele é abundante. Eu posso dar alguns aqui para os irmãos essa noite, para que vocês entendam o que é a preguiça. A preguiça é não cumprir com o seu dever. A preguiça é tendência à ociosidade, que eu tenho falado aqui, o que foi o que aconteceu com Sodoma. A preguiça é a aversão ao trabalho. Eu vi um programa na Globo, lá, um jornal matutino, que chegava sexta-feira, o apresentador ele falava, graças a Deus é sexta-feira. Um cara de terno, de paletó, gravata, apresentando o jornal, agradecendo que é sexta-feira, e eu vejo as pessoas comumente festejando a sexta-feira, não que o feriado seja algo ruim, não que o final de semana seja algo ruim, não que descanso seja algo ruim, pelo contrário, é bíblico também você descansar, é bíblico também você ter um tempo só para você se regozijar, se alegrar, isso é bíblico também, mas as pessoas detestam a semana de trabalho, detestam a segunda-feira. Quantas vezes a gente não escuta por aí, nossa, é segunda-feira. Meu irmão, como crente, você tinha que dar graças a Deus que você vai trabalhar segunda-feira. O trabalho é bênção do Senhor. Mas as pessoas têm aversão ao trabalho, nojo do trabalho, odeia trabalhar. O crente verdadeiro não pode odiar trabalhar. O crente verdadeiro tem que amar a labuta diária, tem que amar o privilégio de servir a sua sociedade, servir a igreja, servir em todos os âmbitos, familiares, as mulheres que trabalham no lar. Você tem que se alegrar com isso, não tratar como peso. Porque a aversão ao trabalho é pecado de preguiça. Além desses conceitos, eu posso dar alguns conceitos bíblicos para que vocês entendam. A preguiça é simplesmente escolher a porta larga, em detrimento da porta estreita. A preguiça é escolher o mais fácil, em detrimento daquilo que é correto. Muitas das vezes, a gente imagina que o preguiçoso é aquele cara que está numa rede, tomando uma aguinha de coco, sem nada para fazer, meio-dia, 13h, em plena segunda-feira. Isso também é preguiça. Fazer nada é o cúmulo da preguiça. Mas a preguiça mais atuante em nossos dias é aquela preguiça que você escolhe o caminho mais fácil de fazer as coisas. Que não faz o que é correto, mas o que faz o que é mais fácil. E você acaba fazendo de maneira desleixada. Tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer como filhos de Deus é para dar o nosso máximo. Nós não podemos, meu irmão, nós não podemos viver nessa vida sem dar o nosso máximo. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, fala o seguinte, Jesus ele disse o seguinte, que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o Pai. Essa é a nossa métrica de comparação. Você pode olhar para o irmão e falar assim, pode ser que eu não seja o melhor marido de todos, mas eu estou longe de ser um marido ruim. Você fala isso porque compara com o espancador de esposa. Você fala o seguinte, eu posso não ser a melhor esposa, mas tem piores. Você fala isso porque está pensando naquela mulher que deixa o filho com a avó e vai para a balada. Você pode estar pensando, eu não sou o pior funcionário, eu sou bom no que eu faço. Mas você está falando isso pensando naquele funcionário público que fica mexendo no celular enquanto tem uma fila de gente esperando para ser atendido. Nós não fomos chamados para nos comparar com as pessoas, nós fomos chamados para nos comparar com o próprio Deus. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai. Você tem que ser
perfeito, agir de maneira tão adequada, tão zelosa como Deus, principalmente no trabalho. A Bíblia diz claramente que nós devemos trabalhar para os nossos patrões como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. Você trabalha na sua empresa, onde você labuta diariamente, como se fosse para o próprio Deus? Se você não faz isso, é pecado, é preguiça. Porque a preguiça é fazer as coisas de má vontade, de meia boca, medíocre. Nós não fomos chamados para sermos medíocres, mas para sermos perfeitos, como um perfeito é o Pai. Não se acostume com a mediocridade. Busque a perfeição. Essa é a nossa meta, meus irmãos. O contrário disso é preguiça. O contrário disso não provém de Deus. É necessário que nós entendamos isso. Não busque o mais fácil, busque o correto, porque no final das contas você vai acabar escolhendo o pecado. O pecado sempre é o mais fácil. A porta larga que Jesus fala é o mundo. Aquilo que o mundo oferece é tranquilo, é de boa, você pode ver de maneira que você achar melhor. Mas com Cristo não, você tem que se negar todo dia, igual o Robertinho falou, você tem que matar um pouco de você todos os dias. E quando você deixa de matar você, quando você deixa de fazer o que é necessário para tentar ser feliz, você está escolhendo a porta larga. E o fim disso é você acabar tropeçando em outros pecados, como eu tenho dito aqui. A preguiça é o pontapé inicial para muitos outros pecados. Muitos outros pecados. A Bíblia trata abundantemente sobre a preguiça. Provérbios que eu li com os irmãos aqui, talvez o maior vilão do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, é o preguiçoso. Leia Provérbios, pelo amor de Deus. Tem a versão narrada do Cid Moreira, eu fico escutando aquilo. É maravilhoso. Você vai tomar cada surra de Deus ali, vai ver como você é preguiçoso e como tem falhado em outras áreas também. Escute para que você mude, para que você deixe de ser ocioso, viver de maneira, escolhendo aquilo que é mais fácil e passe a ser zeloso em tudo que você fizer. Além de Provérbios, há outros versículos na Bíblia que falam sobre a preguiça, mas de maneira geral, eu vou ler alguns adjetivos que a Bíblia dá para o preguiçoso. Eu quero que você faça uma autoanálise com base naquilo que você sabe de você e com base naquilo que as pessoas falam de você. Porque aquilo que as pessoas falam nem sempre, mas se as pessoas falam recorrentemente, muitas pessoas, pode ser que aquilo é verdade. Eu vou ler alguns adjetivos das pessoas que são preguiçosas, eu quero que você aplique, se as pessoas te chamam assim também. Na Bíblia, o preguiçoso é tido como indigno de confiança. As pessoas confiam em você. Na Bíblia, o preguiçoso é tido como alguém sempre insatisfeito. Na Bíblia, o preguiçoso é tido como alguém sempre envolvido em problemas. O cara está sempre enredado em algum problema. Na Bíblia, o preguiçoso, ele sempre está com fome. Provérbios fala disso toda hora, que o preguiçoso só quer comer. Na Bíblia fala que o preguiçoso, ele começa algo e nunca termina. Na Bíblia, atrela a preguiça à pobreza. Na Bíblia, atrela a preguiça à rebeldia. O preguiçoso é rebelde. Porque é mais fácil, lembra do que eu falei? A preguiça não é só deixar de fazer as coisas, escolher é mais fácil. É mais fácil você viver para as suas vontades do que obedecer a alguma autoridade. O preguiçoso, ele é rebelde, ele não aceita disciplina, não aceita correção. Está o pregador que ia pregando, ele... Isso é minha preguiça. Preguiça de se sujeitar à verdade. E a causa de todos essas consequências da preguiça é a queda do homem. Na verdade, todo pecado ele advém da queda do homem. Mas lá tem algo muito nítido sobre o trabalho. Porque foi uma consequência da escolha de Adão e Eva, o pecado trabalhoso, o trabalho dispendioso. Os irmãos lembram da história? Adão comeu do fruto que Eva deu para ele, porque Eva tinha sido enganada pela serpente. Deus chegou para ambos e instaurou sobre eles uma punição pelo seu pecado. Deus tinha dito, não é para comer desse fruto. Eles desobedeceram, escolheram desobedecer, como nós escolhemos diariamente. É a consequência do pecado da mulher, que com dores ela teria os filhos. Acontece até hoje. E a consequência do pecado do homem é que o trabalho que ele já tinha instituído, eu vejo pessoas falando que não, que o pecado é consequência, que o trabalho é consequência do pecado inicial de Adão. É mentira isso. Gênesis 2,15 fala que quando Deus
Quando Deus criou os céus e a terra, a primeira coisa que ele fez foi dar para Adão a responsabilidade de cuidar daquela terra, de trabalhar, lavrar. O trabalho sempre existiu, o próprio Deus que criou o trabalho. Ele trabalhou 6 dias e no 7º descansou, para nos dar exemplo de trabalho e de descanso. Então o trabalho vem de Deus, mas o que aconteceu com a queda do homem é que agora o trabalho é muito trabalhoso, é muito dispendioso. O que Deus fala ali claramente é com Adão, que agora vai brotar malefícios da terra, como fungos, doenças, porque antes, hoje muito, mas naquela época era exclusivo, só tinha agricultura e criação de gado. Antes não tinha doença, os bichos não morriam de doença, não tinha que vacinar os bichos. Antes não tinha praga na terra, a partir do pecado de Adão ia ter. É só isso que mudou. Que agora trabalhar é mais dispendioso, mas ainda é bênção. Ainda é bênção, ainda é meta de Deus para mim e para você. Nós devemos trabalhar porque foi para isso que Ele nos criou, para o trabalho. Nós fomos criados para o trabalho, meus irmãos. Então a causa da preguiça é essa queda do homem, e desde que Deus instituiu o trabalho dessa maneira, o homem tenta fugir do trabalho. A partir disso, eu tenho algumas verdades a dizer aos irmãos sobre a preguiça. A primeira delas se encontra lá em Provérbios 24, do 30 ao 34, que a preguiça é o caminho para a ruína. Acompanhem comigo. Provérbios 24, do 30 ao 34, vou ler na versão NVI. Olha só. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, do cara preguiçoso sem juízo, pela vinha dele, pelo campo dele. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você disse. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Você quer reconhecer o preguiçoso? Olha para a casa dele, olha para os bens dele. Olha como esse cara aqui tinha. O campo dele, a vinha dele estava arregaçado. Como é que está a sua casa? Como que está a sua casa agora que você veio para o culto? Está limpinha, organizada ou está uma bagunça danada? Isso mostra, isso é um resquício da sua preguiça. Como eu falei, começa como algo pequeno, como a falta de zelo e cuidado doméstico, e termina como, aqui ele fala nesses versos, com a pobreza. Você começa não cuidando de algumas coisas familiares, e termina pecando, e termina vivendo de maneira indigna, e termina passando fome. Não negligencie as pequenas coisas. O preguiçoso, ele deixa tudo para depois. O preguiçoso, ele não quer lavar um copo numa pia, vê dificuldade de lavar uma panela. Foi assim que Salomão, ele percebeu a preguiça na vida dessa pessoa, porque ele não cuidava daquilo que ela tinha. Tudo que Deus te deu, Ele vai cobrar. Eu não sei se os irmãos sabem disso, se não sabe agora está sabendo. Tudo que chegou na sua mão é um presente de Deus, e tudo que Deus te deu, inclusive o seu corpo, seus familiares, os seus bens, tudo que Deus te deu, no dia do juízo Ele vai falar: o que você fez com esse bem que eu te dei, que eu te emprestei? O que você fez com o seu corpo? O que você fez com seus filhos? O que você fez com os bens materiais? Deus vai te cobrar por tudo. Você tem que ter zelo pelas coisas, meus irmãos. Tem que ter zelo e temor diante de Deus. A segunda verdade que eu quero falar com os irmãos é que a preguiça, ela pode ter vindo de uma falta de fé. Lá em Hebreus 6, versículo 11 e 12, versão NVT, Hebreus 6, versículo 11 e 12, versão NVT, está escrito assim: nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, mostrar a mesma dedicação que vocês começaram até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Assim não se tornarão displicentes, é outro sinônimo para preguiçoso, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Que o autor de Hebreus está falando aqui? Ele requer que os irmãos terminem o que comecem, que vocês terminem da maneira que começaram. Muitas das vezes nós somos preguiçosos, desistimos das coisas por causa de uma falta de fé. Nós
acreditamos em algo, mas não foi com toda aquela fé necessária, deu algum problema no meio do caminho, perdemos a fé e aí abrimos mão. Já aconteceu isso comigo. Com você já aconteceu? Meu querido, isso é um pecado duplo ainda. A falta de fé é pecado. Romanos 14, o último versículo, fala sobre isso. Tudo que é feito sem fé é pecado. Por quê? Porque quando você não tem fé, você faz de Deus um mentiroso. Quando você não acredita nas promessas e, por consequência, você desiste, a desistência é o pecado da preguiça. A não acreditar é falta de fé. A desistência é preguiça. Quando você faz isso, você chama Deus de mentiroso. Deus não é capaz de cumprir aquilo que prometeu, ou Ele não tem poder para fazer aquilo que Ele disse. O peso disso, nós temos que tratar com seriedade. Creia nas promessas do nosso Senhor, que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, o que Ele disse vai acontecer. Vai acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não verá a face do nosso Senhor, porque a salvação é pela fé. Se você não tem fé para acreditar nas promessas, então você não tem fé para acreditar que Ele te salvou. Porque está interligado. É impossível desassociar as bênçãos de Deus com o próprio Deus. Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Está escrito no mesmo texto em Hebreus que fala sobre a fé. A outra verdade sobre a preguiça, meus irmãos, é que ela tem terríveis consequências. Terríveis consequências. Em Amós capítulo 6, versículo 1 ao 7, versão NVT, Sibeli, Amós 6, 1 a 7. Deus decreta juízo sobre as pessoas ociosas de Jerusalém. Acompanhem comigo. Que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém. Repita comigo, sossegado. Sossegado. Você vive sossegado? Você quer sossego, irmão? Que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém, e vocês que se sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel, e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné, e vejam o que acontece ali. Depois vão à grande cidade de Amate, e desçam à cidade filistéia de Gate. Vocês não são melhores que elas, e vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só expressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim, e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e do novilho engordado no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação, por isso serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que vivem sossegados cessarão. Aqui Deus está repreendendo os sacerdotes, os líderes que viviam de maneira festeira. Olha lá, eles faziam festa recorrentemente, viviam como se nada de ruim tivesse acontecendo com o povo. O povo estava sendo oprimido, estava passando necessidade. O Rio Grande do Sul, o pessoal está morrendo lá, e você está vivendo a sua vida, curtindo festa, bebendo, se embriagando. Grande calamidade virá sobre você que não olha para os seus irmãos. O Rio Grande do Sul é só exemplo, mas olhe principalmente para pessoas mais próximas de você. Já tem gente abençoando o Rio Grande do Sul, glória a Deus por isso, mas tem gente que não tem ninguém abençoando, que é seu irmão, da sua direita e da sua esquerda, aqui dessa igreja, que é as pessoas do seu bairro, que é seus vizinhos, seus parentes, seus familiares. Se enquanto você vive só para você e esquece das pessoas ao seu redor, a Bíblia te chama de preguiçoso, você quer o caminho mais fácil, você se importa somente com você, e grande calamidade virá sobre você, porque Deus nos criou para servir o nosso próximo. Deus nos criou para o trabalho, a Ele e aos irmãos. Repita comigo: Deus me criou para o trabalho. Eu não vivo para ser feliz, eu vivo para cumprir uma missão. Você vive para cumprir uma missão. Você nasceu nessa terra, não é para se alegrar. A alegria é consequência do cumprimento da missão. Você não nasceu nessa terra para ter as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus é consequência do cumprimento da missão. As pessoas estão invertendo a ordem das coisas que Deus criou desde o início dos tempos. Outra verdade sobre a preguiça é que a preguiça leva à tristeza. Eu conheço gente que só anda cabisbaixo. Você olha para a pessoa está assim, ó, o tempo todo assim, ó, igual uma tartaruga assim, ó.
sempre cabisbaixo, triste o tempo todo. Mas aí quando você vai ver a vida dessa pessoa, é um jovem em idade ativa, que não trabalha, não estuda, não faz nada, é triste, é deprimido, porque não tem o que fazer. Nós somos criados para o trabalho, eu tenho dito aqui recorrentemente, pedir para os irmãos repetirem, quando você não cumpre aquilo que Deus te criou para fazer, é inevitável uma tristeza, um vazio no peito. Eu passei 20 dias de licença paternidade, pela ocasião do nascimento da minha filha, e aí nos primeiros dias foi uma bênção, até um alívio, um descanso maravilhoso, é bom descansar, é bíblico descansar, mas aí depois eu já estava doido para voltar para trabalhar, não estava aguentando ficar em casa mais, sem nada para fazer. Tem uma coisa que clama dentro de nós para o trabalho, irmão, e tem gente que abafa tanto isso que nem sente mais, abafou tanto essa coisa que clama dentro de você pelo trabalho, que nem tem mais vontade de trabalhar, e aí vive de maneira depressiva, é triste, por causa disso, não trabalha, não faz nada, é impossível você não ser feliz. Lá em Provérbios 15, 19, na versão NTLH, Provérbios 15, 19, está escrito o seguinte, Provérbios 15, 19, abre esse Beli, versão NTLH. Olha só, o preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. Para o preguiçoso tudo é complicado. Para o preguiçoso, nossa, ó vida, ó céus, tem que acordar de manhã na segunda-feira. Misericórdia, ainda é quarta. Quinta-feira ainda não chegou sexta. Para o preguiçoso, nossa, está frio. Para o preguiçoso, nossa, está calor. Para o preguiçoso, nossa, minha esposa não fez isso. Meu marido não fez isso. Para o preguiçoso, tudo é empecilho, tudo é dificuldade, tudo é difícil. Para o preguiçoso, a vida é insuportável. Mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil assim. Para aquele que vive a palavra de Deus e a verdade, essa pessoa é inabalável, nada para essa pessoa, ela não vê, ela pode até enxergar as dificuldades, mas aquilo ela não fica falando sobre aquilo não, ela fala sobre as coisas boas, ela enfrenta as dificuldades com cabeça erguida. É por isso que o preguiçoso é triste, porque ele só vê as coisas ruins. E Jesus falou o seguinte, certa vez, se os seus olhos forem maus, ou seja, se você ficar só olhando as coisas negativas, todo o resto será mal. Preguiçoso só olha as coisas ruins dessa vida, é por isso que é triste. É por isso que é triste. Meus irmãos, quinta verdade sobre a preguiça. Isso aqui, prestem muita atenção, que talvez é o ponto alto da mensagem. Pelo menos para mim foi. Quando eu estava estudando isso aqui, Deus me bateu demais nessa questão aqui. O preguiçoso, ele prefere criar desculpas. Não tem ninguém melhor para criar desculpas, para ser o mais bem argumentativo ser dessa terra, é o preguiçoso. Porque ele sabe se desculpar, ele sabe inventar maneiras de amenizar o seu erro da preguiça. Ele sabe. Lá em Mateus 25, a parábola dos talentos, um daqueles caras lá, não multiplicou o talento dele. Os irmãos conhecem a história? A um Deus deu, o Senhor deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. O de 5 multiplicou para 10, o de 2 multiplicou para 4, mas o de 1... ele não multiplicou. E aí quando o Senhor que deu aquele dinheiro para ele foi cobrar o que ele tinha feito com esse talento, ele falou, mestre, veja bem, eu te conheço, eu sei que o Senhor é muito rigoroso, então fiquei com medo, mas olha aqui, está de volta. Olha que argumento bacana, né? Mas o que o mestre falou para ele? Vamos abrir aí para ver? Mateus 25, eu vou ler a partir do 24, que é a desculpinha do rapaz que não multiplicou, que não quis trabalhar. Mateus 25, a partir de 24, eu vou ler na versão NVT, Sibeli. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, olha a desculpinha dele, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra, aqui está ele. Olha só, até parece bonitinho essa desculpa. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e dê ao que tem 10 talentos, porque ao que tem mais lhe será dado. Se você não faz o que é necessário, Deus vai tirar as bênçãos de você e vai dar para aquele que tem mais. Olha só isso. Mais lhe será dado, onde eu parei? Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora, a consequência, lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Foi para o inferno. O preguiçoso foi para o inferno, arranjou desculpa.
E a maior desculpa para o preguiçoso é a seguinte frase, prestem atenção: tô cansado. É a maior desculpa do preguiçoso. Nossa, Deus falou demais com isso. Eu lembrei dessa semana, enquanto eu estava preparando essa ministração, eu lembrei dessa semana. Os detalhes eu posso me perder, mas aconteceu o seguinte: eu estava voltando do trabalho, um dia cansativo, passando o dia inteiro no meu trabalho. Cheguei em casa, esquentei a água, fiz um cafezinho, peguei meu café e sentei no sofá. E eu acho que isso é mais coisa de homem, eu não sei se as mulheres também assim, mas não tem coisa melhor que você sentar no sofá, tomar um cafezinho, ter o seu momento ali, sabe? Nossa, eu acho menos ofensivo você me dar um tapa no rosto do que pedir para me levantar nesse momento. E aí eu sentei no sofá e tomar meu café, relaxado do dia cansativo. E aí eu escuto minha filha chorar. Ué. Eu falei, eu sou pai, não vou me ausentar do meu trabalho, da minha responsabilidade de pai. Então eu me levantei. Eu não fui preguiçoso no nível de ociosidade, não deixei para lá. Eu me levantei. Só que aí eu tentei acalmar ela, tentei balançar, coloquei no carrinho por 5, 10, 15, 20 minutos. Só que ela não parava. Aí o que eu fiz? Ô Esther, vem cá, cuida dela aqui, estou cansado. Fui tomar meu café. Isso é preguiça, meu irmão. Porque se alguém me ligasse naquele mesmo momento, colocasse meu telefone e falasse, Henrique, tá tendo um futebolzinho agora aqui no ginásio, vem aqui jogar bola com a gente, eu ia lá correndo. Eu ia passar 1, 2 horas jogando e não tinha cansaço que ia me parar. Isso serve para as mulheres também. Você pode falar, estou cansada pro meu marido, estou cansado para meus filhos, estou cansado para minha responsabilidade. Mas se uma colega te ligasse, vem cá em tal lugar que eu vou comprar uma roupinha para você, vamos fazer compra. Você ia correndo, irmã. Mas para o seu marido, para a sua família, para as coisas que é necessário, você está cansada. É desculpa. A gente inventa desculpa para ser preguiçoso. A gente inventa desculpa, meus irmãos. Nós devemos fazer o que é correto, não o que é mais fácil. Nós devemos encarar as nossas responsabilidades, não se ausentar delas, fazer com perfeição e não meia boca. Igual eu fiz, eu comecei, mas não terminei. Faça até o fim, termine o que você começa. Faça com perfeição, como perfeito é o Pai. Menos do que isso é preguiça. E preguiça é pecado, e os pecadores serão lançados no fogo ardente do inferno. Tenho temor em relação a isso, pelo amor de Deus. Porque eu chorei muito preparando essa mensagem. Chorei demais lá em casa. Chorei mesmo. Falei, misericórdia, eu não sabia que eu era tão preguiçoso assim. A gente não tem noção dos nossos pecados. A gente acha, como eu falei, preguiça é você não fazer nada, ser um vadio. Não é só isso, é fazer as coisas meia boca. E a sexta e última verdade sobre a preguiça é que o preguiçoso, ele está corrompendo a aliança que ele fez com Deus. Corrompendo. Lá em 1 Coríntios 15, 10. Abre isso, Beli. 1 Coríntios 15, 10. Está escrito: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. E que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. O apóstolo Paulo falando que trabalhou como ninguém. E no entanto não fui eu, mas Deus em sua graça que operou em meu intermédio. Ali Paulo está falando que não teve ninguém que se comparou a ele. E ele trabalhou tanto, foi pela graça. Meu irmão, você quer saber que se o Espírito está dentro de você, se a graça é atuante na sua vida, então você trabalha. Se você não trabalha, se você é preguiçoso, você está abafando o Espírito Santo, porque ele nos chamou para o trabalho. Olha o peso disso, meu irmão. Você está anulando o Espírito Santo de Deus, sufocando o Espírito Santo de Deus dentro de você, quando você vive uma vida de preguiça, quando você não trabalha direito na sua casa, no seu serviço, para a igreja. Quando você faz as coisas de má vontade ou não faz, você está abafando o Espírito Santo, rompendo a sua aliança com a graça de Deus. Isso tem que gerar temor no seu coração. Isso tem que gerar temor no seu coração. Gerou demais no meu. Henrique, como faz então? Eu entendi, eu sou preguiçoso, eu vacilo nisso, eu erro nisso. Como é que eu faço para me vencer a preguiça? Primeira etapa, resolução de qualquer pecado, na verdade. Arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. Reconheça. O que é arrependimento? Primeiro, um reconhecimento que você é um pecador, que você erra nisso
E de preferência, lembre-se de momentos que você foi preguiçoso. Eu tenho certeza que durante a minha ministração, Deus foi te lembrando de alguns momentos aí que você foi preguiçoso. Você tem que se arrepender disso. Fale, misericórdia, Jesus. Você tem que sentir tristeza no coração e temor no seu espírito. Você tem que temer, porque tem consequência. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que não deixará impune os pecadores. E você tem que ficar triste, meu irmão. Isso aqui é o que mais pega. Você tem que ficar triste porque você entristece o Espírito Santo quando peca. Algo que para você é tão pequenininho, como que a sociedade aceita, que às vezes até os irmãos aceitam, mas isso que você faz parte o coração do Espírito Santo, parte o coração do nosso Deus, daquele que morreu por você, daquele que te ama como ninguém. Isso tem que te entristecer. Arrependimento sem tristeza não é arrependimento. Arrependimento sem confissão a Deus pelos seus pecados não é arrependimento. Arrependa-se pelo seu pecado da preguiça. Segundo ponto, para você vencer, entenda essa verdade preciosa que eu não sei nessa noite. O trabalho é bênção de Deus. O trabalho é o propósito da sua vida. Você foi criado para uma missão e não para ser feliz. Vá feliz, acorde amanhã segunda-feira feliz para o seu trabalho. Acorde feliz para servir o seu esposo, os seus filhos, a sua esposa. Viva o seu cotidiano com um sorriso no rosto, pelo privilégio que é poder trabalhar o tempo todo. Seja feliz no trabalho, porque o trabalho é bênção, não é maldição. Repreenda esse espírito demoníaco que fala que trabalho é ruim, trabalho é bênção. Desculpa, eu sei que os irmãos não gostam, mas repitam comigo: o trabalho é bênção. O trabalho é bênção. Que isso fixe na sua mente, meu irmão. O trabalho é bênção do Senhor. E por fim, esforce-se. Esforce-se. Você tem que tomar atitude. O Espírito Santo ministrou no seu coração. Agora você tem que dar a mão para o Espírito e ir avante. Como Paulo falou, o que eu trabalhei com a ajuda do Espírito. Você tem que tomar uma atitude a partir de agora. A trabalhar com dedicação, com perfeição, com afinco em todas as áreas de sua vida. Você tem que se esforçar a levantar e não cometer mais esse erro, porque a consequência plena do arrependimento é a conversão total do seu modo de viver anterior. Você tem que se esforçar. E Paulo fala uma coisa fenomenal, eu já vou encerrar, é o último texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 7 ao 12, versão NVT. 2 Tessalonicenses. Pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Qual é o exemplo deles? Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês. Eles não ficaram à toa. Nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente de dia e de noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Meu irmão, você fica comendo à custa dos outros? Não estou falando, às vezes, não. Tudo bem, a pessoa te chama para sair, a pessoa te dá uma cesta básica, legal. Mas você vive à custa de pessoas? Você vive à custa de governo, de Bolsa Família? Meu irmão, você tem que trabalhar para não precisar viver disso. O cristão não pode viver dependendo das pessoas. Ele tem que passar uma imagem positiva. As pessoas vão ver quem vive de ajuda como alguém vagabundo. A verdade é essa, é o que a Bíblia diz. Os discípulos, eles trabalhavam para ninguém falar para eles que eles estavam vivendo de maneira ociosa. Não viva, não se acomode. Às vezes você vai passar momentos que vai precisar de uma ajuda, de um Bolsa Família, tudo bem, não estou falando que isso é errado, mas você se acomodar nisso, isso é pecado, isso é preguiça. Você tem que trabalhar para melhorar de vida. Continuando, versículo 9. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentasse, queríamos lhes dar o exemplo. É o que eu estou falando aí. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Se você não trabalha, meu irmão, diante de Deus você não merece comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar, intrometendo-se em assuntos alheios. Aí que eu falei. O pecado da preguiça, ele é o pontapé inicial para outros pecados. Aqui no caso da fofoca, do mexerico, da maledicência. Versículo 12. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Ordenamos em nome de Jesus Cristo. Vá trabalhar. E trabalhe com perfeição em tudo que você fizer. Amém? Se levante e vamos orar. Quero que você feche os olhos e coloque a mão no peito. E agora peça perdão a Deus pelos seus pecados de preguiça. Ó Senhor Jesus,
Senhor Jesus, nos perdoe, Pai, porque agimos de maneira displicente, somos preguiçosos. Ó Deus, ó Senhor, temos falhado e não temos compreendido a dimensão dos nossos erros. Conforme foi entoado, Pai, na canção nessa noite, sonda-nos, Pai, e veja que mal há em nós, para que a gente se arrependa. Nos ajude a discernir aonde estamos falhando, como, Pai, pecadores nós somos, em quais áreas temos, Pai, pecado contra Ti, e especificadamente, Pai, na questão da preguiça. Ó Senhor, nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós nos omitimos de fazer o que é necessário. Nós preferimos ficar em casa, sossegado, em vez de trabalhar, em vez de agir, em vez de servir. E quando nós, Pai, muitas vezes servimos e trabalhamos, a gente faz de qualquer maneira. A gente não honra, Pai, no nosso trabalho como deveríamos. Pai, não trabalhamos no nosso serviço cotidiano como se fosse a Ti, mas nós trabalhamos como se fosse a pessoa. Assim, não é essa a verdade da Tua palavra. Nós não servimos, Pai, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, conforme o Senhor pede. Nós fazemos as coisas de má vontade, escolhemos sempre o caminho mais fácil, em vez daquilo que é mais difícil, aquilo que é correto. Jesus, nos perdoe, por favor, Jesus, nos perdoe. Traga o arrependimento a essa nação, Pai, preguiçosa, ociosa, negligente. Jesus, vivemos numa nação preguiçosa, tenha misericórdia do Brasil. Que essa verdade, Pai, venha chegar ao conhecimento das pessoas de Paula Cândido, da nossa nação. Que nós nunca venhamos nos esquecer, Pai, porque o caminho da preguiça é um caminho tentador. É o que te pedimos, Espírito Santo de Deus. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.